Glórias a Deus, porque nós estamos em mais um culto de oração e confissão. Pode aumentar um pouquinho para mim, mais um pouquinho, Carol, por favor. Que bom que você está aqui. Você trouxe o seu projeto de vitória? Quem trouxe o projeto de vitória? Fique com o seu projeto de vitória aí na mão, que eu creio que Deus ainda vai dar, durante o culto, insights para você escrever mais alguma coisa. O meu está aqui já. Tem muita papelada aqui, mas é o meu projeto de vitória. Se você escreveu, amado, creia que Deus tem o melhor, amém? O tema desta noite, vamos ver? Somos uma nação santa e intocável. Mas o bispo já falou sobre isso, né? Amém. O bispo falou sobre isso, foi a mensagem da passagem de ano do nosso apóstolo, e hoje nós vamos falar sobre isso, mas com um outro enfoque. Algo precioso da parte de Deus, algo muito importante do coração de Deus para as nossas vidas, para nós nos firmarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Para quê? Os nossos ouvidos estarem bem atentos, bem abertos, os nossos olhos atentos a tudo que acontece, nosso coração também preparado para nós recebermos o melhor e para nós vivermos o melhor desta terra com Cristo. Amém? Então, 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Vai dizendo amém. Mas você é raça eleita, diga amém. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E você é tudo isso, diz a Bíblia, com uma finalidade: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, hoje nós já vivemos, diga graças a Deus, na maravilhosa luz de Jesus. Glórias a Deus por isso, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor amado, por este momento precioso nas nossas vidas, em que, mais uma vez, nós vamos receber alimento sólido direto deste altar, nas nossas vidas. Nós vamos crescer um pouco mais, Senhor, na graça, na verdade. Senhor, nós vamos entender um pouco mais, Senhor, os caminhos de Deus para as nossas vidas, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Portanto, Senhor, que neste momento eu seja um canal do fluir do amor de Deus, da vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus, Senhor. Fala, Senhor, a minha vida e através da minha vida, Senhor amado, que todos nós entendamos aquilo de precioso que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, e que possamos sim viver aquilo que nós vamos aprender da parte de Deus nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Diga amém. Então, meus irmãos amados, minha família espiritual, nação santa e intocável. Amados, olha, o que nós estamos assistindo nesses dias, nos noticiários, né, de tragédias, o que nós temos visto de escândalos no governo do nosso país, o descaso com o povo brasileiro, a ganância, né, de políticos inescrupulosos, a crise econômica que assola a nossa nação, a violência, o crime organizado, tudo isso é muito assustador, amém, pessoas? Às vezes a gente está assistindo alguma coisa e fala: meu Deus, como isso está acontecendo? A questão é que até algum tempo nós assistíamos a tudo isso apenas nos noticiários, mas agora as más notícias estão chegando até nós, muito próximo de nós, amados, pelas pessoas que nos rodeiam, e quem sabe alguém esteja, sendo vítima desse quadro que o mundo atravessa. Então, amado, não é só a questão financeira que aflige a nossa nação ou as nações, mas também a decadência moral da nossa sociedade, onde não existe nenhum valor de Deus preservado ou defendido. Pelo contrário, amados, nós assistimos ao esboroamento das famílias. Aí fora, nós assistimos
edificação das relações entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Nós temos visto aí fora, nós temos assistido o egoísmo de uma sociedade que se encontra sem eira nem beira, no mundanismo imundo e sedutor para aqueles que não vivem em Cristo. E amados, se nós apenas olharmos para a realidade que nos cerca, nós vamos nos sentir deprimidos. Não é verdade? Se nós apenas ficarmos olhando esses noticiários, essas coisas, ficar olhando para as situações do mundo, vai chegar uma hora que nós vamos querer ficar só em casa e nós seremos pessoas deprimidas, nós vamos nos sentir desesperançados quanto ao futuro e nós vamos achar que não vai dar em nada na nossa vida. Mas nós não vamos olhar, amados, para a realidade que nos cerca. Amém? Diga graças a Deus por isso. Porque nós, amados, estamos estribados, nós estamos firmados, não no mundo, não na palavra do mundo, não neste governo do mundo, mas nós estamos estribados e alicerçados na palavra de Deus. Você pode dizer isso? Diga assim: a minha vida está estribada, está alicerçada, diga, está firmada na palavra de Deus. Amém. E Paulo diz, ao 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você pode dizer isso? Diga assim: eu vivo por fé. Nós vivemos por fé, amados. E porque nós vivemos por fé é que se cumpre a palavra de Salmos na nossa vida. Salmo 112:7 diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Essa palavra tem que ser verdadeira na nossa vida. Nós não podemos nos atemorizar das más notícias, amado. Então diga assim: eu vivo por fé, eu não me atemorizo de más notícias. Digo, meu coração é firme, é confiante em Deus. Amém. Então isso significa, amados, que nós somos pessoas estáveis nas adversidades. Então, pode passar aqui, olha, um furacão, que nós permaneceremos firmes. Diga firme. Firme. Nós não ficamos, amados, amedrontados com as circunstâncias que o mundo apresenta. Você não pode temer, amado, que as notícias têm nos trazido, né? A televisão, às vezes a gente assiste o noticiário e as notícias não são boas, mas nós não podemos nos atemorizar, ter medo. Nós não podemos duvidar. Amém? Então hoje eu venho gerar esperança no seu coração através da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus gera esperança verdadeira. Amém? As palavras que vêm do mundo não nos trazem nenhuma esperança, mas pelo contrário. E o Espírito Santo de Deus, amados, deu ao nosso apóstolo Miguel Ângelo uma visão extraordinária. E ele derramou uma palavra encorajadora e de profecia em seu coração. E a palavra que nós já conhecemos. O que diz a palavra? Somos uma nação santa e intocável. Amém? Somos uma nação santa e intocável. E a visão que Deus deu a ele é a visão de uma família. Essa família. E cada membro dessa família coroado por Deus. Olha, tem uma coroa em cada membro da família. Coroado por Deus. E à volta dessa família o que tem? Um círculo de fogo, que é a proteção de Deus. Claro que isso, amado, é uma figura apenas para nós entendermos, né, pela fé, o que Deus tem para nós. Que a gente fala, olha, serás uma coroa de glória. Nós não vamos pegar uma coroa aqui e enfiar na nossa cabeça para entender que Deus nos fez uma coroa de glória. Não. Isso é apenas visual, para você entender, né, para você visualizar o que Deus tem para a sua vida, mano. Então, Deus mostrou o quê? Uma família. Aqui tem uma família. Aqui não tem pessoas isoladas. Aqui está
no meio do círculo de fogo. Isso significa que o que Deus tem para nós é para toda a família, não é para mim individualmente, não é para o bispo individualmente, não é para nossa filha individualmente, é para a família. O que Deus tem é para a família toda, amado. E essa visão é uma revelação de algo que o próprio Senhor quer nos dar a conhecer. Então, o que o Espírito vai dar a conhecer à igreja, amado, vai remover todo o terror das trevas e vai desfazer todas as preocupações e temores quanto ao futuro. E eu creio que a palavra desta noite, amado, vem nos dar certezas do nosso futuro brilhante. Diga, eu recebo essa palavra. Daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós temos que ter certeza, amados. Nós não podemos, como a gente sempre tem dito, essa promessa não pode ser só da boca para fora. Ah, eu sou uma coroa de glória na mão do Senhor, eu sou uma nação. Não, eu tenho que viver isso, eu tenho que entender isso pela fé. E a visão do fogo, a nossa volta, em palavras, poderia ser descrita assim. Próximo. Olha, presta atenção. Essa figura, poderíamos descrever assim: Deus vai dar a nós, aos nossos filhos e todo o seu povo santo. Ele mesmo será um círculo de fogo ao nosso redor. Você recebe isso? Diga, eu recebo essa palavra. Olha, Deus, Ele mesmo, será este círculo de fogo à volta da nossa família. A proteção contínua, amado. Então, esse círculo de fogo, ele ficará mais alto. Você viu que ali na foto, está o círculo de fogo pequenininho, ainda está baixinho, Mas este círculo de fogo, ele ficará mais alto, mais amplo, mais intenso na medida em que o mal lá fora for crescendo. Ele se tornará como um muro de fogo ao nosso redor. Então não vai ser apenas um círculo de fogo. Imagine, amado, um muro de fogo à nossa volta, nos blindando e nos protegendo, e nos livrando de todo o mal. Então, quanto mais o mal crescer lá fora, mais esse muro de fogo vai se tornar intenso e mais alto. E dentro deste círculo de fogo, Deus pretende levantar a geração mais santa, mais justa, mais dedicada e mais consagrada de toda a história do Evangelho, amado. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu creio nessa palavra. E lembre-se, amado, que a Bíblia diz que quando o pecado abundou, superabundou o quê? A graça de Deus. Então, quando o pecado é abundante e o pecado vai ser cada vez mais abundante lá fora, mais superabundante é a graça de Deus. Então, nós teremos aqui um transbordar da graça de Deus. Vai receber essa palavra, né? Um transbordar da graça de Deus na sua vida. Deus está reunindo e preparando para si um povo santo. Diga, eu sou santo. Olha para quem está do seu lado, diga, você é santo, meu irmão. Minha irmã, você é santo. Deus está reunindo e preparando para si um povo santo, protegido por um círculo de fogo. Então entende, amado, que o diabo e seus dados inflamados do inferno, suas mentiras serão incapazes de alcançar aqueles que estiverem dentro deste círculo de fogo de Deus. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Diga, pela fé eu creio nessa palavra. Diga, o maligno não pode me tocar. Diga, eu sou intocável. Creia nessa palavra, amado. E eu gostaria de te lembrar de algumas coisas que falam na palavra de Deus. Deus já não avisou na sua palavra que o mundo se deterioraria? Deus avisou. Nós podemos ler na palavra do Senhor. Deus já não avisou em sua palavra que os maus se tornariam cada vez piores, enganando e sendo enganados? Deus não avisou na sua palavra que viria uma grande degradação de valor
espirituais seriam ridicularizados, que os homens se entregariam à disposição mental reprovável, homens buscando homens, mulheres buscando mulheres para prazeres sexuais. Deus não avisou que os homens se tornariam rebeldes, arrogantes e presunçosos? Deus avisou. Os adúlteros e fornicadores exibiriam livremente os seus pecados. É o que o mundo tem feito, amado. As pessoas lá fora têm mostrado, exibido o seu pecado livremente como se isso fosse normal. Mas Deus avisou isso na palavra. Deus não avisou que até cristãos se entregariam ao adultério e à fornicação, ao mesmo tempo em que na igreja derramariam lágrimas? Deus avisou. Tudo isso está na palavra de Deus. Deus disse que os homens desmaiariam de terror quando vissem as calamidades que iriam cair sobre a terra. Mas nós, amados, nós estamos estribados, firmados, alicerçados na palavra de Deus. Diga graças a Deus por isso. Nós estamos protegidos por um círculo de fogo. E por isso nós queremos que quando o inimigo lançar as suas mentiras contra nós, o fogo de Deus nos protegerá. Então creia nessa palavra, amado, tome posse, não receba nenhuma mentira que for lançada sobre a sua vida, de doença, de alguma situação constrangedora, alguma situação difícil. Não receba, porque isso é certa do maligno. Você tem que declarar: eu estou protegido, eu estou com um muro de fogo ao meu redor, nada pode me atacar, nada pode me deter, Deus é por mim. Você tem que crer nisso, amado, porque este fogo de Deus nos protegerá. Amém? Vamos ver a confirmação dessa palavra em Zacarias 2,4 diz, olha, e disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. A igreja será habitada sem muros. Por quê? Porque não vai caber aqui dentro, amado. Por quê? Por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Deus tem falado que vai mandar muitas pessoas para este lugar. Nós estamos aqui poucos hoje, mas este lugar vai crescer, vai encher, vai transbordar, amado. Não vai caber aqui dentro. Deus está dizendo isso. Olha, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, porque não vai caber aqui. As pessoas vão ficar ali, do lado de fora, ouvindo a palavra. Você recebe essa palavra, amado? Você crê nessa palavra? Eu creio. Versículo 5 diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha que palavra de Deus. Olha, mas está na Bíblia essa questão de um muro de fogo. Não foi algo que foi inventado. Há um muro de fogo nos protegendo, um círculo de fogo ao redor da cidade de Deus, do povo santo, daqueles que Ele vai juntar. Deus vai trazer outros para se juntarem aqui conosco, nós os santos, amados. Creia. Então essa profecia diz claramente o que Deus vai fazer por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas gerações que virão. Diga: eu recebo essa palavra. E enquanto nós estivermos nessa terra, o Senhor nos protegerá e o mal não poderá penetrar. Diga: eu recebo essa palavra. Amado, se você crê, vai tomando posse, vai dizendo: eu recebo, eu tomo posse, eu creio. E olha, amado, quem são esses protegidos? Quem são esses que virão e também serão protegidos por este grande círculo de fogo, este muro de fogo que Deus está nos dizendo? Zacarias 2,1 diz: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu?
medir a igreja de Deus, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Então, amados, o que está dizendo aqui? Um anjo foi enviado para medir, para fazer um relatório, para fazer um inventário a respeito dos filhos de Deus. Um anjo foi enviado para marcar os filhos de Deus, para produzir um inventário sobre aqueles que se entristecem e sofrem com o pecado, tanto pessoal quanto nacional. Porque, amados, quando nós olhamos para o mundo, para o que está acontecendo, nós nos entristecemos. Nós falamos, puxa, que tristeza o que o nosso mundo está vivendo, o nosso país está vivendo, a nossa nação. É muito triste. Mas Deus enviou um anjo para medir isso. Então Deus quer saber entre o seu povo quem é que está sofrendo por ver o mal avançar lá fora. E nós vamos entender melhor a missão desse anjo aqui. Ezequiel 9,4 diz o quê? Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. O que isso quer dizer? O Senhor está observando, amado, quem não está nem aí para o que está acontecendo. O Senhor está olhando para aquele que está se acostumando com o mal, para aquele que está dando mãos para a sociedade. Porque, infelizmente, amados, tem muitas pessoas que estão sendo contaminadas, cristãos, não estou dizendo de pessoas lá fora, os de lá de fora já estão no maligno. Tem muitos cristãos que estão vendo as coisas ruins acontecerem e estão tomando isso como normal. Ah, homem e mulher, homem com homem, mulher com mulher, essas coisas, normal. Deus está olhando, Deus está mandando este anjo para medir, para ver, amado, quem é que está de mãos dadas. Mas acima de tudo, o Senhor manda marcar os seus filhos que não se conformam com o mal. Diga, este sou eu. Nós não nos conformamos com o mal, amados. Deus, aqueles que não fazem aliança com o mundo, aqueles que não estão de mãos dadas com coisas erradas, esses somos nós. Então, Deus já nos colocou a marca da promessa nas nossas vidas. Nós temos a marca da promessa. Amém? Olha para quem está ao seu lado, diga, meu irmão, minha irmã, você tem a marca da promessa. Você tem a marca de Jesus na sua vida. Amém, Carol? Você tem a marca de Jesus. Esther, você tem a marca de Jesus na sua vida. Amados, a igreja é a Nova Jerusalém. A igreja está aqui tipificada quando Deus disse para o anjo: olha, passa no meio da cidade, a cidade santa, a nação santa. Não é um lugar, amados, é o povo de Deus. Essa Nova Jerusalém é o povo de Deus. Ele diz: passa no meio, marca como sinal. O Senhor disse: marca, falou para o anjo. Então, a cidade de Deus, e nós fazemos parte dessa cidade, dessa nação santa. Deus está tirando as nossas medidas, amados. Deus está separando os que têm odiado o pecado, aqueles que se aborrecem com o mal na terra e choram por isso e não se conformam com isso. Nós não nos conformamos com isso, amado. Deus está levantando em nosso meio um povo santo, está manifestando quem é parte dessa nação santa, desse povo santo. Nós veremos claramente, amado, quem faz parte do povo santo e quem não faz. Zacarias 2,6 diz o quê? Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, ó igreja, tu que habitas com a filha da Babilônia. Olha, mas isso não é para nós, mas aqui é para o povo de Deus que ainda não está reunido
Nós vamos entender o que é isso. E a segunda é separar-se da Babilônia, sair fora da Babilônia. O que é isso exatamente, bispa? Eu quero te dizer, amado, que é muita revelação aqui e profecia de Deus. Fugir da terra do norte, o que significa isso? Norte na Bíblia Sagrada simboliza o mal, correntes malignas de pensamento, porque outrora, amados, nós vivíamos perdidos em pensamentos mundanos, em filosofias vãs. Então o norte quer dizer isso. O norte na Bíblia significa as vãs filosofias, os poderes humanos, os governos corruptos, as forças que oprimem e aprisionam. Então veja a sentença que Deus já estabeleceu contra a terra do norte. Sofonias 2,13 diz: Ele estenderá também a mão contra o norte. Presta atenção, amado, que há muita revelação de Deus para nós nesta noite. Deus está dizendo para nós: fuja da terra do norte. E lá em Sofonias agora ele diz o quê? Olha, que ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como deserto. É contra o mal, contra as filosofias humanas, os governos corruptos. A Bíblia diz que Deus estenderá a mão contra tudo isso. Outros profetas também falaram sobre esta terra do norte. Jeremias 1,14 diz: Disse o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, amados, o norte simboliza malignidade, principados, potestades, forças do mal. E Deus está dizendo o quê? Foge da terra do norte. Isaías 14,31 diz: Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia toda, treme, porque do norte vem o que, igreja? Vem? Diga: fumaça. E ninguém há que se afaste das fileiras. Do norte vem fumaça, amados. Do norte vem algo que confunde a visão. Do norte vem algo que inebria, que entorpece, que influencia. Do norte vem algo que cega o entendimento. Mas veja o que o Senhor diz de nós, a sua igreja. Nós somos a igreja de Jesus nesta terra. O Senhor diz o quê? Sai da Babilônia, foge da terra do norte. Há povo de Deus envolvido com as coisas do norte. Há povo de Deus envolvido com a Babilônia, amados. E o Senhor está mandando vir e se juntar a nós. Diz a palavra em Isaías 14,32: Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios? O que é que nós vamos responder, amados? A quem trouxer má notícias, a quem trouxer filosofias vãs da terra do norte, lá do mundo, da Babilônia, do Egito, a quem trouxer ideias, fumaças inebriantes, o que nós vamos responder? Nós vamos dizer que o Senhor fundou a Sião. Que o Senhor fundou a Sião, a igreja. Amado, a igreja de Jesus. A igreja não é de ninguém, não é de homens, não é minha, não é do bispo. A igreja é de Jesus nesta terra. E é isso que nós vamos dizer. Foi Jesus que fundou a igreja, que fundou Sião. E nela encontra o refúgio os aflitos do seu povo. Olha, a casa de Deus é um refúgio. Este lugar é o refúgio de Deus para as nossas vidas, amados. A obra de Deus é um refúgio. Jeremias 4,5 diz: Anunciai em Judá, fazei ouvir a Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo: ajuntai
nós temos que estar juntos, amado. A promessa de Deus para nós não é isolada. Nós estamos ali, olha, é uma família, é junto. Diz o quê? Ajuntai-vos aqui. Entremos. Não está dizendo assim, olha, diaconisa Ana, entra lá a senhora sozinha, depois entra a Karen sozinha. Não. Está dizendo, ajuntai-vos e entremos. Versículo 6 diz, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, não fiquem na terra do norte, não se contaminem com a Babilônia, amado, não se deixe contaminar por conversinhas lá da Babilônia, lá da terra do norte, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição, amado. Olha o que Deus está dizendo. Isso é profético. Vai abater a sociedade, vai abater homens e mulheres de Deus que estiverem inebriados com a fumaça que vem do norte. Então preste atenção no que Deus está dizendo para nós esta noite. Nós não podemos estar de mãos dadas com a Babilônia, com a terra do norte. Nós não podemos, amados, ou nós somos amigos de Deus ou somos amigos do mundo, do Egito, da Babilônia, da terra do norte. Você percebe, amado, o mal que está vindo sobre a terra? Você consegue perceber, amado, com os noticiários que nós temos ouvido, o mal que está vindo sobre a nossa terra? Mas eu te pergunto, amado, você está ouvindo a voz de Deus nesta noite? Você está tomando posse dessa palavra de Deus para a sua vida? Você está recebendo a revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida nessa noite, amado? E que mal é este que vem do norte? Que mal é este que Deus diz para nós? Fuja! Amados, há um vento maligno vindo do norte, soprando sobre a casa de Deus, enganando multidões do povo escolhido, do povo eleito. Por que muitas pessoas saem da igreja? Ficam isoladas lá. O vento do norte tem vindo e as pessoas estão abertas para o vento do norte. Mas Deus diz, preste atenção, porque virá um mal grandioso sobre o norte. Que fumaça inebriante é essa? Que vento do norte é esse que Deus diz, foge? É um tipo de humanismo, amados. Um evangelho modificado, um outro evangelho que não esse. É uma perversão mundana, respaldada em meias verdades. Você já deve ter ouvido pessoas que pegam uma parte do versículo, colocam algumas palavras lá e diz o quê? Meias verdades, para, se possível, enganar o povo de Deus. É uma anarquia que vem com capa bíblica. Essa é a fumaça inebriante que Deus tem dito, foge. Pessoas que vêm com conversinha mole, desculpa usar esse termo, mas pessoas que vêm com conversinha mole, fumaça inebriante, tentando enganar os filhos de Deus. Deus diz, foge. Deus está dizendo, amado, fuja dessa fumaça que vem do norte. Ela leva ao desespero e ao vazio. Ela leva à solidão. A ordem de Deus, além de fugir da terra do norte, é também para que nos separemos da Babilônia. Amados, nós não podemos ter amizades do mundo, da Babilônia. Nós temos conhecidos lá no mundo, não são nossos amigos. Não podemos trazer pessoas da Babilônia para dentro da nossa casa. A nossa casa é sagrada. A nossa casa, o nosso lar é bendito. Deus está dizendo, separe-se da Babilônia. Zacarias 2,7
a filha da Babilônia. A igreja é chamada de a filha de Sião. Mas tem gente da filha de Sião, amados, infelizmente, que está habitando com a filha da Babilônia, está vivendo com a filha da Babilônia, está de mãos dadas com a filha da Babilônia. Nós já sabemos, amados, que a igreja é Sião e a Babilônia é o mundo. Deus não permitirá mais que a filha de Sião ande de mãos dadas com a filha da Babilônia. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. A luz não se mistura com as trevas. O joio não cresce junto com o trigo, ele não pode ficar com o trigo, amado. O lobo não fica com a ovelha. O lobo traga a ovelha. Amados, vocês se lembram da ordem de Deus a Israel? Quando o povo saiu lá do Egito em direção à terra prometida, depois encontrou o mar vermelho que se abriu. O que aconteceu? O povo passou, ficou lá do outro lado, e nós conhecemos a história. A Israel foi ordenado possuir a terra que ia do Jordão até o Eufrates. Deus fechou as águas do mar para que eles não pudessem voltar ao Egito. Mas por que ele foi? Deus fechou assim para que eles não fossem lá. Não foi só por isso, não. O problema deles não era voltar ao Egito, mas era ultrapassar os limites que Deus tinha estabelecido. Amado, há um limite estabelecido por Deus. Você pode dizer isso? Diga assim: há um limite estabelecido por Deus. Então nós temos que entender, amado, que há um limite. Deus apenas não fechou o mar lá novamente, não deixou aberto. Não foi só que ele fechou para o povo não voltar, foi porque ele colocou um limite, amados. Um limite, há um limite. O problema da igreja hoje não é voltar aos terríveis pecados do passado, porque às vezes nós temos um deslize, acaba contando uma mentira. Deus está dizendo que o problema da igreja hoje não é voltar aos terríveis pecados do passado. O problema, amado, é ultrapassar o limite, abusando de Deus e da sua graça bendita. Porque tem gente que zomba de Deus, que brinca com Deus, achando que nada vai acontecer. A Babilônia, amados, ficava do outro lado do Eufrates, perto da fronteira da Terra Santa. E os israelitas, eles cruzavam a fronteira da Babilônia para andar com prostitutas. E depois eles voltavam à casa de Deus para cobrir o altar de Deus com as suas lágrimas. Deus disse em Jeremias 5,7: como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado, alimentado, provido. Adulteraram e em casa de meretrizes se agitaram em bandos. Deus está falando ao povo eleito aqui, amados. Deus está falando de pessoas que pertencem a Sião, que vão adulterar na Babilônia. Versículo 3 diz: Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Assim estão agindo muitos crentes no nosso país, amados. O Brasil está se tornando uma grande casa de prostituição, inclusive espiritual.
está seduzindo muitos eleitos de Deus. Até a Igreja de Cristo em nosso país, amados, está admitindo adultério, homossexualismo, fornicação, e muitos dizem que isso é normal e deve ser aceito pelos cristãos como forma de amor. Tem cristãos lá fora, amados, não, nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar como forma de amor. Deus não é só amor, amado. Deus é justiça. Deus restaura, regenera, transforma. Deus não é só amor. E eu gostaria que você dissesse graças a Deus porque você está no ministério santo, abençoado, apostólico. Amém? No ministério que cuida de nós, no ministério que recebe a palavra genuína da graça de Deus através do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Graças a Deus pelo nosso ministério que é verdadeiro, amados, que caminha para a vitória, para o avançar de Deus. Amém? Nós estamos crescendo nessa graça, nesse conhecimento. Graças a Deus por isso. Nós estamos crescendo em santidade e pureza. Diga, louvado seja Deus por isso. E vou dizer mais, amado. Deus está expondo aqueles que estão envolvidos em casos secretos, em coisas profanas e impuras, adultério espiritual. Deus trará à luz tudo que está encoberto. Isso já está na palavra do Senhor. Que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado, diz a palavra. E Deus está dizendo que vai trazer à luz tudo que está encoberto. Deus tem falado aqui nessa igreja, amado, que Ele espera atitudes novas. Deus tem esperado uma volta a Sião, uma volta ao primeiro amor, porque Deus vai trazer à luz tudo o que está encoberto. Bispo, mas é para eu ficar com medo disso? Não. É para nós agradecermos a Deus, amado, porque nada fica em oculto. Nada fica em oculto. Nosso Deus é verdadeiro, nós vivemos a verdade de Deus. A filha de Sião não é permitida a amizade com a filha da Babilônia. Nós temos que entender isso. Tem crente, amados, indo longe demais. Deus está dizendo: separe-se da Babilônia. Filha de Sião não anda de mãos dadas com a filha da Babilônia. Olha, o círculo de fogo não é para todos, potencialmente para todos os filhos, nós podemos dizer, mas há uma premissa, amados, é para a nação santa. O círculo de fogo são para os que estão na cidade santa, no refúgio. O círculo de fogo é para aqueles que fogem da terra do norte, é para aqueles que não estão de mãos dadas com a Babilônia. Porque mas não adianta a pessoa estar de mão dada com a Babilônia, estar lá vivendo na terra do norte e querer ser protegido por Deus. Como? Não tem como. Eu não posso servir a Deus e ao mundo, a Babilônia. Há uma premissa que Deus está nos dizendo nesta noite. Para estar, amado, com este círculo, com este muro de fogo à nossa volta, há uma premissa: não pode ter aliança com a terra do norte. Não pode, amado, estar de mãos dadas com a Babilônia. E muita gente às vezes está passando por situações difíceis porque não entendeu. Tem gente que está servindo a Babilônia. Tem gente que traz a Babilônia para dentro de casa e fala: mas por que eu, Deus? Porque eu estou passando por isso. Não entendeu? Está de mãos dadas com a Babilônia. Está lá oferecendo tudo para a Babilônia. Está trazendo a Babilônia, as pessoas da Babilônia para dentro de casa. E fala: mas por que eu estou passando por isso? Deus está dizendo: separe-se da Babilônia. Foge da terra do norte, Deus está dizendo. Zacarias 2,5 diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Diga: eu recebo essa palavra. Amados, haverá defesa
círculo de fogo, amado, haverá confusão e caos. Mas para nós que cremos que somos uma nação santa, amados, Cristo será um círculo protetor, um círculo, um muro de fogo à nossa volta, que nunca se apagará. Olha para quem está do seu lado e diga: amado, o círculo de fogo nunca se apagará da sua vida. Nunca se apagará da sua vida, tá? Então, amado, olha, deixe que os ímpios exaltem os seus caminhos maus. Deixe que a mídia zombe da sociedade com os seus modelos loucos, maliciosos. Nós não temos que receber o que a sociedade lá fora dita. Deixe que o ímpio se enfureça. Deixe que a sociedade pregue e pratique as suas doutrinas ateístas. Deixe que as nações se preparem para a guerra. Deixe que o mundo se entregue a paixões. Deixe que as massas sejam consumidas pelos cuidados e honras deste mundo condenado. Deixa para lá. Nós não temos parte com a Babilônia, com este mundo. Tudo que importa para a nação santa é a glória de Deus sobre nós. Amém? E acontecerá conforme o Senhor diz em Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu. Amado, nós não somos judeus, mas nós somos filhos de Deus, somos gentios predestinados. Amém? Fomos adotados em amor. Então, amados, as pessoas virão e pegarão em nós. Diga: eu recebo essa palavra. E as pessoas dirão: olha, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está convosco, Deus está convosco, Deus está convosco, Deus está convosco, Deus está convosco. Antônio, Deus está convosco. Esther, Carol, Deus está convosco. Amém? Aleluia! Isso vai se cumprir na nossa vida, amado. Virão atrás de você, virão atrás de mim, virão atrás de nós, porque vão ver que Deus está conosco. Amém? O nosso testemunho vai correr longe. As pessoas olharão para nós, elas vão dizer: olha, temos ouvido que Deus está com você. E as pessoas virão, amados. Nós não vamos correr atrás de ninguém, as pessoas virão. Isaías 45:14. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, receba essa palavra, amado, vai receber essa palavra. A riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Receba as riquezas do mundo, amado, são para você, amigo. Junta para você, para mim. Deus está dizendo: olha, mercadorias é para você, amado. Receba. Gente grande e poderosa vai estar debaixo do teu poder e serão teus. Receba, meu amado. Diz a palavra: seguir-te-ão, irão em milhões, diante de ti se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Amado, que palavra é essa de Deus para nós? Vamos tomar posse dessa palavra. Aleluia! Amado, o mundo vai ter que se curvar diante de uma nação santa e intocável. Nós seremos testemunhas do poder, da graça e da glória de Deus. Nós não teremos, amados, que procurar as pessoas. As pessoas estarão em desespero e elas nos procurarão. Elas é que vão ouvir falar de Deus, que Deus está em nós. Amados, nós vamos fazer a obra de Deus com ousadia, sem medo, consagrados
zelosos e com o conhecimento da genuína graça de Deus. De que eu recebo. Zacarias 3:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa. Isso quer dizer o que, amado? Questões serão julgadas simplesmente. Vão ser dissolvidas pelo conhecimento, pela experiência com Deus. Diga: eu recebo. E diz: e guardarás os meus átrios. Nós, amados, estamos nos átrios do Senhor. Amém? Nós vamos defender esta cidade refúgio, este lugar que o Senhor preparou para nós. E diz: e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Todos nós já temos livre acesso ao trono da graça de Deus, amados. E Deus promete ao obediente um lugar para ele caminhar entre os que estão ao seu lado. Deus promete ao obediente uma família espiritual, uma congregação santa. O círculo de fogo, amado, é aquela força invisível ao redor daqueles que andam em santo temor de Deus e que vivem em obediência e total dependência do Senhor. Você não enxerga o círculo, amado, mas há um círculo de fogo à sua volta. Creia. Diga: eu creio que este círculo está à minha volta. Vamos ler novamente Jeremias 4:5, diz: anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei: tocai trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos. Olha, está no plural. Ajuntai-vos. Aqueles que vão romper com a terra do norte, amados. Aqueles que vão quebrar alianças com a Babilônia. Deus diz o que? Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. E Efésios 6:11 diz o que? Revesti-vos, diz a palavra do Senhor. Então nós já lemos aqui: ajuntai-vos, entremos, e agora diz o que? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Firmes, amado. Não é titubeando, não é mais ou menos. Firmes contra as ciladas do diabo. Então não é uma palavra dirigida a mim individualmente ou a você individualmente, mas é a toda a igreja. É toda a igreja que veste a armadura de Deus. É o corpo de Cristo que veste a armadura de Deus, porque a luta contra o mal é uma luta, amados, que nós lutamos juntos. Diga: juntos. Não é separado. Separados uns dos outros, amados, não há a menor chance. Eu vou lutar o combate sozinho. O exército é de um só? Não, o exército é de grandes homens e mulheres, muitos. É junto, Deus está dizendo, amado. Então entenda o que Deus está dizendo. Separados uns dos outros, nós somos frágeis. Unidos, nós estamos armados com a armadura de Deus, para nós podermos ficar firmes, amados, contra as ciladas do diabo, porque elas vêm, amado, vêm contra mim, vêm contra você, vêm contra cada um de nós. Mas o Senhor diz o quê? Revesti-vos. Nós todos devemos nos revestir. Somos uma nação santa e intocável. A palavra de Deus, a promessa de Deus para nós neste ano está dizendo aqui: olha, tu és uma nação santa e intocável? Eu sou, não, estou dizendo o quê? Somos uma nação santa e intocável. Então não é individualmente, é junto, amados. Então preste muita atenção, amados. Olha, na obra insidiosa, traiçoeira, pérfida de Satanás, quando ele quer arruinar a vida de alguém. Porque o diabo, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. E quando ele tem um intento maligno com o Filho de Deus, você
igreja. E ele começa a trabalhar onde? Na mente. E depois ele trabalha onde? Na emoção. Para quê? Para apartá-lo da igreja. O diabo sabe que todos nós juntos somos intocáveis. Então o que ele quer fazer? Separar. Nós todos juntos somos fortes, amados. Somos invencíveis, somos intocáveis, mas sozinhos nós somos fracos. Segundo lugar, o que o diabo faz? Ele começa a isolar a pessoa. Então a pessoa começa o quê? Ela se isola, ela começa a ficar em casa, ela fica no culto, começa a dizer: ah, mas eu sou a igreja, então eu não preciso ir na igreja hoje. Ah, nós somos a igreja não são quatro paredes, a igreja sou eu. E o inimigo começa a trabalhar. E rapidamente essa pessoa o quê? Vai se afastando de ouvir a palavra, vai se afastando dos irmãos. E Satanás encontra uma maneira de fazê-lo cair em uma armadilha, em uma cilada. E a pessoa cai sim, por quê? Porque ela está vulnerável, ela está sozinha, ela não está se alimentando da palavra, ela cai na mentira. Então é como o lobo, amado. O que o lobo faz quando ele quer pegar uma ovelha? Ele vê uma ovelhinha que está lá, do ladinho, vulnerável, desprotegida. O que o lobo faz? Dá o bote e pega a ovelha, porque ela está sozinha. Se ela estivesse no bando, ele não iria, porque ele não é bobo. O bando todo vem e um vai defender o outro. Mas como ela está sozinha, o que o lobo faz? Ele ataca a ovelhinha. A mesma coisa o leão. O leão, quando ele quer atacar um búfalo, ele não vai lá no meio da manada de búfalos e se joga lá no meio, e se ele conseguir pegar, não pegou. Não. Ele vê que está isolado, que está ali bebendo uma aguinha, sozinho. Ele vai lá e dá o bote. Assim é Satanás, amado, como o leão rugindo. Ele trata de isolar a sua presa, porque ele sabe que separados do corpo nós estaremos expostos. Porque o corpo de Cristo é a nossa proteção contra ele. Aqui estamos guardados. Mas bispo, lá na minha casa eu não estou guardado. Está guardado. Se você não estiver de mãos dadas com a Babilônia. Amém? Juntos, a nossa família, lá na sua casa, estejam todos juntos, orando, clamando a Deus, firme, forte. Então, amado, olha, não se isole. O círculo de fogo é para os que fazem parte da nação santa e andam junto como uma nação. É para os que testemunham, amado, com santidade e pureza. É para aqueles que, por sua conduta, mostram que fazem parte de uma nação santa. Nós não apenas vamos dizer: ah, eu faço parte de uma nação santa. Eu tenho que viver isso. Eu faço parte, eu vivo essa nação santa. Então, não adianta dizer: ah, eu sou filho de Deus. Ah, sabe, eu recebi essa palavra aí. Eu também sou salvo. Eu também faço parte da nação. Se estiver de mãos dadas com a Babilônia, o muro de fogo não vai proteger. Para ter o direito ao livramento, ao círculo de fogo, precisa romper com a terra do norte, precisa quebrar alianças com a Babilônia, precisa andar com aqueles que o Senhor chamou para habitar a cidade, refúgio. Tem que estar aqui no refúgio, amado, ouvindo a palavra, se alimentando. Estamos terminando, amado. Tome posse da palavra profética. Pratique as primícias reveladas pelo Senhor nesta noite. Ore pela sua família. Deus tem chamado o nosso ministério todo a orar. Amado, você percebeu que as coisas têm se levantado? Muitas coisas têm se levantado? Porque Deus tem chamado o seu povo a orar. Nós não podemos negligenciar a vida de oração. Ore por você na sua casa, tenha um momento a sós com Deus. Ore pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais. Ore pela sua família, amado. Creia que essas promessas são para você e são para a sua família. E nós, pela fé, cremos que nós já estamos dentro deste círculo de fogo. Amém? Quem tentar, preste atenção.
as cinzas debaixo dos teus pés e dos teus pés. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus.